Olá, gente, bom dia! Hoje eu e meu grupo vamos falar um pouco sobre a cidadania e sua origem, desde a Grécia Antiga até atualmente. Primeiramente, para entendermos, precisamos saber o conceito de cidadania, os direitos e os deveres que uma pessoa deve ter na sociedade. Então, uma pessoa deveria ter o direito social, que é ter acesso a trabalho, à educação, à saúde, o direito pessoal, que é liberdade de expressão, opinião, e o direito político, que é o acesso à política, poder votar e coisas do tipo. Nós sabemos que até hoje muitas pessoas são privadas desses direitos, porém eles deveriam ser exercidos. E eu vou contar um pouco da trajetória de como as pessoas conseguiram ter o acesso à cidadania. Com a Grécia Antiga, que é onde as primeiras pessoas foram, começou essa questão da cidadania. Mesmo sendo antigamente, aquele país já tinha uma democracia estabelecida, porém ela era muito limitada, porque só os cidadãos faziam parte. Ou seja, só homens que eram ricos e nasciam lá na Grécia podiam ter acesso à política. E lá na Grécia Antiga, eles iam até praças públicas para poder debater sobre a política, e aí todos os homens davam opinião sobre as leis e tal. Na teoria, isso é bom, porém na prática não. A parcela da sociedade não estava dentro desses cidadãos, porque faltavam as mulheres, os estrangeiros e os escravizados, que moravam lá, mas não tinham acesso nenhum à política e nem aos seus direitos. Então depois agora nós vamos um pouco para a história de Roma, onde muitas pessoas conseguiram o direito à cidadania, porém continuou sem acesso à política. Porque com a expansão de Roma, com o Império Romano, muitas pessoas começaram a ter direito à cidadania por conta das guerras que tinham e tal. Um imperador que comandava tudo, ou seja, mesmo as pessoas tendo acesso à cidadania, ninguém podia expressar sua opinião, porque era o imperador que comandava. E depois disso, algumas lutas, algumas revoluções, como a Revolução Francesa, Inglesa e dos Estados Unidos, fizeram com que as pessoas tivessem mais direitos, porque essas revoluções espalharam ideias iluministas, e aí as pessoas tiveram mais conhecimento, e por conta dessas lutas, esse direito foi dado a elas. As ideias iluministas pregavam a igualdade, liberdade, os direitos pessoais. Depois de um tempo, tiveram mais algumas revoluções, como movimentos socialistas, trabalhistas e a Comuna de Paris, que foi onde realmente as pessoas tiveram os mesmos direitos que elas têm hoje. Porque com essas ideias socialistas, as pessoas buscavam mais o direito do trabalhador, o direito delas mesmas. E aí, esse direito foi concedido a elas, e nós temos a cidadania como é hoje, com alguns direitos, mas mesmo assim, muitas pessoas, até os dias de hoje, lutam por seus direitos, porque mesmo a cidadania, na teoria, sendo para todos, nós sabemos que na prática, muitas pessoas ainda não são consideradas cidadãos e não têm esses direitos. Hoje, nós possuímos direitos como direito ao voto, liberdade e leis trabalhistas, mas nem sempre foi assim. A história da cidadania brasileira foi marcada por muitas desigualdades, exclusão social e muita luta. No período colonial, a sociedade brasileira era extremamente desigual. Os povos indígenas perderam suas terras, sofreram violência e foram explorados pelos colonizadores portugueses. Além disso, milhões de escravos foram trazidos à força para o Brasil. Essas pessoas não tinham direito e eram tratadas como propriedade. Enquanto isso, os grandes proprietários de terras concentravam riquezas e poder político. Mesmo depois da independência da proclamação da República, a cidadania continuou muito limitada. Durante muito tempo, apenas uma pequena parte da população podia votar. Mulheres, analfabetos e pessoas pobres ficavam excluídas da participação política. As elites continuavam controlando os poderes e a decisão do país. No governo de Getúlio Vargas, aconteceram avanços importantes para os trabalhadores. Foram criadas leis trabalhistas, carteira de trabalho e direitos como férias e salário mínimo. Porém, ao mesmo tempo, o governo também concentrou o poder e limitou algumas liberdades políticas. A cidadania do Brasil foi construída lentamente através de muitas lutas sociais. Mesmo com avanços importantes, ainda existem desigualdades e desafios para garantir os direitos iguais para toda a população. Por isso, entender cidadania ajuda a compreender
a importância da participação política e da defesa dos direitos civis na sociedade atual. Mesmo após a independência e a criação da República em 1889, a democracia brasileira ainda era muito limitada. Durante o Império, as eleições existiam, mas eram controladas pelas elites. O voto era censitário, ou seja, apenas homens com certa renda podiam votar. Além disso, muitas eleições eram marcadas por fraudes, violências e manipulação, conhecidas como eleições do cacete. Os grandes proprietários de terra, chamados coronéis, controlavam a política e influenciavam o voto da população. Por isso, muitos historiadores afirmavam que existia um sistema representativo sem povo. Outro grande problema era a escravidão, que durou até 1888. Mesmo após a abolição, os negros continuavam sofrendo de discriminação e exclusão social. A liberdade não trouxe igualdade de direitos, nem melhores condições de vida. Essa desigualdade deixou marcas profundas e ainda existiam na sociedade brasileira. Com a República, o poder dos coronéis continuou. O colonialismo e o clientelismo faziam com que as leis favorecessem as elites rurais, enquanto a população mais pobre tinha poucos direitos garantidos. Muitas vezes a justiça era usada para beneficiar o poder e prejudicar seus adversários. No início do século XX, a industrialização começou a crescer principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Com isso surgiu a classe operária, formada por trabalhadores das fábricas, que influenciaram por imigrantes europeus e por ideias de luta por direito. Os trabalhadores passaram a organizar movimentos sociais e greves. Uma das principais greves foi a Greve Geral de 1917, em São Paulo, que reivindicavam melhores salários, redução da jornada de trabalho, férias e mais direitos trabalhistas. Porém, esses movimentos sofreram forte repressão policial. Somente durante a Era Vargas, a partir de 1930, que os trabalhadores começaram a conquistar direitos sociais mais importantes, como a aposentadoria, leis trabalhistas e a proteção ao trabalhador. Assim, podemos concluir que a cidadania no Brasil foi conquistada de forma lenta e desigual, marcada pela luta popular e pela busca constante por direitos e igualdade. Bom, gente, esse foi o nosso trabalho. Obrigado por assistir e tchau!